Irmãos e irmãs, hoje, passado o carnaval, é o dia de tirar a fantasia, abandonar as máscaras e aceitarmos-nos tais quais somos. O dia em que sobre nossa cabeça é imposta a cinza nos faz lembrar a nossa condição frágil, humana, necessitada. Diante de Deus nunca deveríamos usar nenhuma máscara e nem fantasia, afinal, o que de nós Deus não conhece? O que de nós Deus não sabe? Por isso, mais bonito será fazer a nossa penitência, os nossos propósitos que visem o coração de Deus e não o olhar dos outros. Teremos um tempo simbólico, 40 dias. 40 dias de preparação para a Páscoa. 40 dias para ir morrendo, para que na Páscoa ressurja uma nova pessoa. Ir todo dia morrendo para os vícios, para as maledicências, para o velho em nós, para que na Páscoa ressurja o novo. Esses 40 dias de penitência devem nos levar de volta às raízes pessoais, as raízes em Deus, as raízes do nosso melhor. Ainda que por um tempo a gente fique engastado, empoeirado, sem brilho, em nós habita aquilo que é bom, aquilo que é belo. De vez em quando é preciso tirar a poeira, de vez em quando é preciso engraxar a engrenagem. Esse é um tempo oportuno. E, consequentemente, redescobrindo as nossas raízes em Deus e no melhor de nós mesmos, também voltaremos às raízes com as outras pessoas, com os nossos irmãos e irmãs. Em muitos aspectos, nós todos produzimos deuses. Às vezes tentamos ser os nossos próprios deuses, decidir por nós mesmos aquilo que é bom e aquilo que é mal, não aceitar nunca que exista algo mais objetivo fora de nós. Mas acabamos nos tornando o centro do mundo. E quando nos tornamos o centro do mundo, nós alijamos da nossa vida Deus. Nós tiramos da nossa vida o outro, nós tiramos da nossa vida até nós mesmos. Quantos hoje não se sentem senhores da sua vida porque apostaram todas as suas fichas nas vaidades, nos ventos, naquilo que era tão transitório? Como aquele que fez o seu Deus um carro e perdeu o carro, sentiu que perdeu a própria vida, quando na verdade só perdeu um carro e não a vida. Agora é um momento propício para retornar a Deus, para nos voltarmos para os irmãos que nos cercam. Como eu dizia, hoje nós vamos expressar essa nossa destruição interior e o nosso sincero desejo de mudança, quando daqui a pouco, depois desta homilia, recebermos a cinza. O profeta Joel clama: volta para mim com todo o seu coração. Volta, volta, volta para mim com todo o seu coração. Num sincero desejo e ação de mudança. Volta. São Paulo, escrevendo aos Coríntios e aos Prudentinos, vai dizer que o tempo favorável é agora. Este é o momento. A hora da salvação chama-se hoje. Não importa o que passou, não nos preocupemos com o que virá. Hoje, tomemos posse do que Deus nos propõe, da vida nova que Ele nos oferta. Mateus, no Evangelho, nos diz que é o Pai
Deus Pai quem nos dará a recompensa. As práticas externas, deixar a barba crescer, não tomar cerveja, se não vier unida a prática da caridade e a oração sincera e uma mudança de vida, não adianta nada a não ser economizar alguns reais e ficar um pouquinho mais assustador, se deixar a barba desgrenhar, né? Não deve ser um tempo de aparências, não precisamos delas diante de Deus. Abandonemos as máscaras, abandonemos as fantasias, isso aqui não é um teatro. A Quaresma, portanto, nos convida a uma visão geral de como vivemos, para reorganizarmos a nossa vida em relação a Deus por meio da oração, com relação aos irmãos por meio da caridade, da esmola, e conosco mesmo por meio do jejum, reavivando a nossa sensibilidade, reavivando a nossa liberdade, dominando os caprichos ou inclinações puramente instintivas que temos. Nunca é demais a gente lembrar que mesmo um santo pode ser infiltrado pelo pecado, sobretudo do orgulho, da presunção, da vaidade. Pode buscar o seu próprio aplauso, o reconhecimento e as glórias para si. Seria, na verdade, uma forma exterior de voltar e não uma forma interior. E nesse sentido, eu gostaria que aqui vocês prestassem mais atenção, não que não estejam prestando. Um santo do século XIX, fundador dos claretianos, Santo Antônio Maria Claret, depois de um retiro traçou um propósito de vida. E esse propósito de vida podia ser o nosso propósito quaresmal. Ele diz assim: vou ter para com Deus um coração de filho. Ter para com Deus um coração de filho. Ter para com o próximo um coração de mãe. E ter para comigo mesmo um coração de juiz. Para com Deus, um coração de filho. O Pai me ama, o Pai nos ama. Para com o outro, um coração de mãe, que mesmo quando o filho falha, o ama, o perdoa, lhe dá chances, se dobra sobre ele, o espera. E para consigo mesmo, um coração de juiz, que há de ser justo, nem se colocar em alta conta e nem se depreciar, ser o que é. O que perpassa os 3 pontos desse propósito dele é que nós devemos nos amar e em tudo pôr o nosso coração. Sem colocar o nosso coração nos propósitos que fazemos, eles pouco adiantarão. Então, vamos lá ver se vocês aprenderam. Eu falo a primeira parte e vocês completam. Ter diante de Deus um coração de filho. Ter diante do outro um coração. Ter diante de si mesmo um coração. É um bom propósito. Para que a gente reencontre algum equilíbrio na vida. É certo que algumas pessoas já estão celebrando a 60ª Quaresma, a 80ª Quaresma, a 90ª Quaresma. Eu já estou na 42ª. É certo que alguns sabem de cor até as leituras que são proclamadas nesse dia. Alguns sabem de cor qual é a mensagem que a igreja e o padre vai dizer lá do altar. E talvez esse seja o principal veneno que mata a nossa capacidade de nos converter. É a rotina. Como eu já sei, eu não escuto. E se eu não escuto, eu não me permito mudança.
Eu começo a falar aquilo que minha cabeça, minha inteligência, minha razão conhecem, e não aquilo que eu sinto, vivo e preciso viver. Nós precisamos romper a rotina. Precisamos viver um itinerário, um caminho. Tanto assim que coloco aí já faz uns anos esse título no folheto da missa de hoje. Quaresma, das cinzas à Páscoa, um itinerário de ressurreição. Todo dia vamos morrendo para todo dia renascer. Quem não topa morrer não renasce. Quem não topa se livrar dos pesos não fica leve. Quem não topa matar o eu como um centro, um polo de egoísmo, não vai conseguir viver o nós. Repito, nada prejudica tanto a vida do cristão como a rotina. Às vezes nos faz indiferentes, insensíveis. Sabemos tudo. Já sei de tudo isso. Somos macacos velhos, né? Já estou calejado de escutar isso. Que a palavra não nos caleje. Que a palavra nos provoque mudança. Os textos bíblicos de hoje nos colocam em guarda contra este perigo. O que diz São Paulo aos Coríntios e aos Prudentinos? Eis o tempo favorável. Vamos repetir? Eis o tempo favorável. Eis o dia da salvação. Eis o dia da salvação. Não recebam a graça de Deus em vão. De alguma forma ele está dizendo assim, não deem banho em porco. Porco do chiqueiro, porque hoje tem porco mais chique que nós, né? Porco do chiqueiro. Não deem banho em porco. São Paulo nos diz que nada menos que Cristo e o Pai, por meio do apóstolo, é quem nos dão este alerta. Que o Senhor nos livre de ter, como lamentava o profeta Jeremias, lá no capítulo 6, versículo 10, ouvidos incircuncisos, ouvidos não obedientes, ouvidos não tementes, ouvidos não abertos. Olha o que diz o profeta Jeremias. A quem falar, quem tomar por testemunha para que me escutem? Estão-lhes os ouvidos incircuncidados e são incapazes de atenção. A palavra do Senhor tornou-se-lhes objeto de tédio e nela não encontram prazer nenhum. Se a gente não se abrir, não encontrar prazer na palavra de Deus, nada feito. Porque faremos discursos humanos sobre a palavra do Senhor. E não deixaremos que a palavra do Senhor transforme o humano que sou. Última ideia. Hoje inicia no Brasil a campanha da fraternidade. Muita gente nem gosta, porque muita gente prefere viver a fé só dentro da igreja. Cobra a justiça dos outros, mas topa parar por 2 minutinhos na vaga do deficiente ou do idoso. Cobra a justiça, malha todos os políticos, mas pede para aquele que trabalha lá no centro de saúde passar a sua ficha para frente. Assim a gente não vai melhorar o coração da gente. Assim a gente não vai se tornar servos mais fidedignos do Senhor. Assim a justiça não vai ser implantada no mundo, porque no coração dos crentes ela apenas é um verniz.
Então muita gente não gosta da campanha da fraternidade, porque a campanha da fraternidade visa uma reflexão social da fé. Se o que eu creio não muda o jeito de eu ser no mundo, o meu jeito de crer não está muito ajustado. O tema deste ano é fraternidade e superação da violência. Custo crer que algum de nós aqui, de algum jeito, já não foi atingido por formas de violência. O texto base apresenta 12 formas de violência. Duas mais rapidinhas, que já até comentei aqui outro dia, é a violência dos homicídios no país, que já está à beira dos 60 mil por ano. Procurem no Google, o Deus da atualidade, que sabe tudo, né? Procurem no Google e vejam quantos países que estão em guerra morrem tanta gente quanto no Brasil. Vocês não vão encontrar. O Brasil consegue matar mais gente do que país em guerra. E a gente tem medo. Tem. Mas o pior é que a gente gosta de carniça, vive assistindo essas porcarias da TV, que botam no coração da gente veneno, que maculam o coração da gente, que nos deixam ansiosos, que nos deixam cada vez mais distanciados dos outros. Hoje não vai nenhuma crítica a quem mora em condomínios, mas outro dia o Jornal da Cidade postou uma foto e, de fato, olhando aquela foto, parecíamos olhando pelo lado de fora presídios. Muros altos, com cerca, inacessível. Mas não é uma crítica a quem mora lá, não. Porque a segurança que criamos com a mão humana é sempre falsa, ilusória. E a gente sabe disso porque a gente bota cerca e fica com mais medo. Não fica em paz, fica sempre preocupado. Mas tudo bem. A segunda forma de violência, o trânsito. Veja, homicídios, quase 60 mil por ano. Presidente Prudente tem 220 mil habitantes. Mas deixa eu falar o outro antes. No trânsito, por ano, no Brasil, morrem-se cerca de 55 mil pessoas. Junto os 55 do trânsito, mais os 60 dos homicídios, dá 115. 2 anos, está faltando 10 mil para acabar com o Prudente. Quer dizer, já ficou um déficit, que dá 230 mil. Não é pouca gente. Então, o que a campanha quer é promover uma cultura de paz. Uma cultura de paz significa que eu preciso colocar no meu coração menos desejo de vingança. Se eu não arrancar do meu coração, se eu não modelar o meu coração para que ele não seja vingativo, eu não estou estabelecendo uma cultura de paz. Então é promover uma cultura de paz, promover uma cultura de reconciliação, promover uma cultura de justiça. A quantidade de presos que tem no Brasil, que ainda não foram a uma audiência diante do juiz, é bastante expressiva. E ninguém precisa me contar nada. Trabalhei em pastoral carcerária, visitando, negociando rebelião e tudo mais. Entendo quem trabalha lá e como vê o mundo de lá. Entendo quem está do lado de cá, fruto da violência, e como vê o mundo de lá e de cá. Mas se a gente não se atrever a ver com os olhos de Deus, essa cultura de paz, ela não vai se manifestar jamais. Somos chamados, irmãos, à luz da palavra de Deus, promover essa cultura de paz, como um caminho de superação da violência. Verifique na sua vida quanto, lá no coração, quanto de violência, de desejo de vingança existe. E faça a sua parte. O coração humano tem força para superar o mal. O coração humano tem força para vencer o mal. E contando com a fé, somos mais que vencedores desde agora, pelo Cristo Jesus que nos amou e por nós deu a sua vida. Que o Senhor nos ajude a fazermos um bom itinerário de conversão, para que morrendo cada dia,
na Páscoa, nós sejamos gente nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.